A gente já falou bastante aqui no Fintech Talks sobre programas de fidelidade e como eles podem aproximar e transformar a relação com os consumidores. Para falar sobre como esse mercado está sendo expandido para além da fidelidade, eu estou aqui hoje com o Otávio Araújo, que é CEO da Dots, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. Como eu falei, hoje a gente está aqui com o Otávio Araújo, CEO da Dots. Otávio, obrigado aqui pela presença no nosso podcast para a gente conversar sobre não só o mercado de fidelidade, né, que a gente tem muita coisa para extrair desse papo, mas o que está sendo derivado a partir dessa estratégia de fidelidade na composição de ecossistemas mais amplos e como vocês mesmos se posicionam um ecossistema a partir de uma TechFin, né? Então, obrigado aí pela participação aqui, acho que vai ser um papo bem legal para nossa audiência. Eu que agradeço, Bruno, muito obrigado aí por me receber, estou muito animado em fazer esse bate-papo com você e de poder levar um pouco mais da história da Dots aí para a sua audiência, que é tão legal. Maravilha. Otávio, voltando um pouco, né, a fita aqui, acho que é legal a gente também dar um pouco de contexto a respeito da sua própria jornada. Assim. Antes da Dots, você já circulou por quais mercados aqui até você assumir esse desafio aqui de liderar uma companhia que nasce dentro da fidelidade, mas se propõe a fazer bem mais hoje em dia também? Ótimo, Bruno. Vou tentar ser bem breve, assim, senão nós vamos fazer um podcast só sobre isso. Mas eu sou filho de um juiz de direito e minha mãe era professora. Então, os dois funcionários públicos. Com certeza, meu pai tentou durante muito tempo me fazer também por esse caminho. Só que ele teve uma surpresa, porque tudo que eu não queria na vida... não porque não é legal, mas é porque eu queria realmente empreender e fazer alguma coisa que fosse nesse mundo do empreendedorismo. Meu primeiro trabalho, eu sou engenheiro da UFRJ, no Rio de Janeiro, engenheiro de produção. E na minha turma, 70% da turma, mais ou menos, foi para mercado financeiro. E comigo não foi diferente. Eu fui trabalhar num banco muito importante lá no Rio, chamado Banco Icatu, que depois até acabou um pouco com as atividades comerciais e tal. E eu tive uma sorte muito grande de trabalhar numa área de private equity. Então, eu comecei numa área de private equity, o sócio do Grupo Icatu na época, que era também o sócio dessa área de private equity, era um americano, ex-sócio da Goldman Sachs. Então, eu tive uma sorte também muito grande de ter uma educação, vamos dizer, profissional. A primeira... como se fosse de Goldman Sachs, morando na casa dos meus pais em Niterói e indo trabalhar na Presidente Wilson, lá no Rio de Janeiro. Então, tive uma sorte muito grande. Em algum momento, realmente, o empreendedorismo começou a falar mais alto e eu conheci o Alexandre Chad, que é um dos fundadores da Dots, e montamos juntos uma sociedade para poder investir em uma série de segmentos, né? E foi aí que eu me envolvi com a Dots. A Dots é uma empresa que foi fundada por ele e pelo irmão em 2000, e eu vim para São Paulo em 2004, então saí lá de Niterói e vim em 2004 aqui para São Paulo para fazer uma série de projetos lá junto com o Alexandre. E já me envolvi com a Dots ali em 2004, né? Mas aí me envolvi também com projetos de real estate, fizemos alguns negócios nesse ramo de uma maneira maior, e no dia a dia da Dots eu me envolvi a partir de 2011, que foi quando a empresa começou a realmente acelerar bastante. Eu tenho certeza que a gente vai falar bastante sobre isso aí. Boa. O IPO foi quando que aconteceu? O IPO foi em 2021. Foi 21. Então tem bastante coisa antes do IPO para a gente conversar. Boa, Otávio. E até falando um pouco, entrando aqui especificamente no tema, né? Assim, a gente sabe que a Dots ela é super conhecida como uma empresa que atua no segmento de fidelidade. E nos últimos anos a gente vê ela se posicionando, como várias outras companhias também, como uma plataforma mais ampla, misturando loyalty, programas, pagamentos também, e serviços financeiros de uma forma bem mais completa, né? O que levou vocês a repensar esse modelo de fidelidade que existia, talvez quando você iniciou as atividades junto à Dots, para o que ela foi se transformando ao longo do tempo, né? E também entender que sinais de mercado ou limitações que você tinha no modelo anterior da Dots focado só em fidelidade
motivaram talvez essa virada de chave? Ou se foi algo mais global de sentimento aí? Não, é uma excelente pergunta. Antes de responder especificamente essa pergunta, vou dar um passinho para trás só para falar um pouquinho do modelo da DOTS, como ela começou e o que levou a gente a tomar algumas decisões aí mais recentes nessa transformação que você mencionou, tá, Bruno? Sim. A primeira coisa, assim, a DOTS é uma empresa de fidelidade e nasceu para suprir um problema ou uma dificuldade que era poucas pessoas no Brasil conseguem ver valor a milhas aéreas. As milhas, elas são muito importantes para quem é um voador frequente e consegue acumular o suficiente para poder trocar por uma passagem aérea. Só que 95% do mercado brasileiro, das pessoas, não conseguem acumular milhas suficientes para poder trocar por passagem aérea. E a DOTS veio para o mercado justamente para democratizar o acesso a esse mercado aí. E para você conseguir resolver esse problema, você tem que, na verdade, fazer duas coisas. Uma, ter mais parceiros do programa dando mais benefício. Então, além do cartão de crédito, o supermercado, a farmácia, o posto de gasolina, obviamente junto com o cartão de crédito. E do outro lado, do lado da troca do benefício, você não pode ter só passagens aéreas. Você precisa ter desde a casquinha do Bob's até desconto dentro do ponto de venda, ingresso de cinema, até a passagem aérea. Né? Então, esse modelo que foi o modelo de coalizão que foi montado, e como eu comentei no comecinho, eu me juntei quando a gente estava fazendo a expansão nacional desse modelo, lançando praças. Que significa? Parcerias regionais também? Isso, exatamente. A estratégia, naquela época, a gente chamava até de estratégia de comer pelas beiradas, que era, ao invés de entrar muito forte São Paulo e Rio, a gente fazer parcerias regionais com varejos regionais que são muito importantes e relevantes fora do eixo Rio-São Paulo, e a gente começou exatamente desse jeito. Pegava um supermercado, uma rede de farmácia, uma rede de postos, tinha uma parceria nacional já com um grande banco nacional e outros, e ia lançando o programa Praça a Praça. Que ano foi isso, mais ou menos? Isso foi mais ou menos 2010, 2011, quando eu vim mais até para o dia a dia da DOTS, né? Como eu comentei lá no comecinho. E isso permitiu que a gente, além de atender muito bem esse cliente da DOTS, ajudando ele a ter benefício e aumentar o poder de compra desse cliente, que é um cliente mais classe B-, C e D, a gente também foi capaz de criar e gerar ativos muito importantes para a DOTS nesse caminho. Primeiro, uma base de clientes muito grande. Então, a gente hoje tem mais de 50 milhões de clientes no programa da DOTS. Isso é resultado dessas quase 20 praças que a gente foi lançando aí ao longo do caminho. Sim. A outra coisa é a marca acaba ficando muito presente na vida das pessoas. Então, a gente tem um recall muito legal também de marca e uma confiança muito grande do cliente com relação àquela marca. No final do dia, a gente vai dando benefício que é resgatado lá na frente. Então, isso gera confiança nas pessoas. E também, a partir do momento em que a nuvem passou a ser uma realidade como uma infraestrutura mais barata, Bruno, a gente começou também a poder capturar e guardar dados desse cliente numa granularidade muito grande. Até o item da compra que o cliente faz lá no supermercado. Então, imagina que o Bruno não comprava fralda, começa a comprar fralda. Sim. Eu sei que algum evento importante aconteceu ali na vida do Bruno e da família. Que esse também é o desafio hoje, eu vejo de empresas já, notadamente do mercado financeiro, e você vê a empresa de loyalty já adquirindo esse nível de compreensão. Isso. Né? Isso. E aí que eu linko no que você perguntou dessa evolução da DOTS, que aí eu acho que tem dois aspectos. Tem um aspecto de oportunidade, então dados, relacionamento com base, e ser uma empresa onde também a gente tem uma presença muito grande na jornada de consumo do cliente final, né? Ele vai lá no supermercado, ele está ganhando DOTS, está trocando DOTS. Sim. Ele vai na farmácia, a mesma coisa, por aí vai.
Então, tinha uma oportunidade, a gente viu uma oportunidade muito grande de usar esses dados, a jornada e o relacionamento com a base para poder vender produtos que tivessem um LTV muito alto. Sim. Né? Serviços financeiros, ele é no-brainer quando a gente fala de LTV e monetização. E, então, com certeza, tinha uma oportunidade na mesa e a gente acabou se inspirando numa série de... Na verdade, em um case maior, que foi o case dos chineses lá da Alipay, que é a turma da Ant Group, que a gente pode falar um pouquinho mais também sobre eles, porque eles acabaram depois virando nossos acionistas aí na época do IPO. Então, um tema era oportunidade. Via-se uma oportunidade grande de monetizar mais uma base com um produto que pudesse gerar um LTV bastante importante em cima de uma infraestrutura que possibilita a gente ter um custo de aquisição muito baixo do cliente para poder monetizar, né? Que é o próprio programa de fidelidade. No programa de fidelidade, a gente recebe dos varejistas e dos parceiros para poder ter o cliente. Boa. Do outro lado, a gente tinha alguns desafios. E você pincelou alguns desses desafios aí. Nos últimos anos, eu diria, talvez até a última década, o negócio de fidelidade mudou bastante. Né? A gente tem hoje multi-benefícios, não é só o ponto, cashback, desconto, enfim, uma série de inovações que foram o aplicativo, a estratégia digital também é algo que mudou bastante todo o produto de fidelidade em si. Vários formatos, né, que a gente vê também. Exato. Então, é o segundo pedaço, eu diria, do que nos impulsionou a fazer esse movimento. Atualizar e inovar em cima dos produtos de fidelidade, tanto na relação do B2B, né, daquilo que a gente leva de valor na proposta para os varejistas, para os bancos, como também para o cliente final, a gente atualizar bastante essa proposta de valor, que podemos explorar um pouco mais aí olhando para frente também. E é interessante que você falou, né, assim, até pegando lá atrás, pegando 2011, quando vocês fizeram esse processo todo de expansão, né, dá para entender que é claramente uma ideia de você tirar o loyalty de algo que é muito ainda classe A, B+, né, e que usufrui mais disso e começar a expandir isso no contexto Brasil, com todas as suas complexidades e também entregando um real valor para muita gente que está juntando um ponto, mas aquilo não tem um apelo prático para ele, porque ele não tem como ele se beneficiar de fato daquele ponto, né? Daquela pontuação. Então, a virada de chave ela aconteceu que ano para esse modelo especificamente? Isso foi a proposta pré-IPO? Isso foi o speech? Como é que foi esse Ótima pergunta também. Essas coisas nunca são de uma hora para outra, sim. São sempre... Isso é um processo, né? É um processo que eu diria que começou ali por volta de 2017, 2018. E justamente quando a gente começou a ver... Quando a gente chegou em 50 milhões de base de clientes dentro do programa, e a população economicamente ativa do Brasil são 100 milhões de pessoas, né? Mais ou menos. Não é que a gente ia ter... A gente já tinha 50% da população economicamente ativa dentro do programa. Não é que a gente ia ter 80%, né? 70%. É difícil, começa a ficar bastante difícil crescer dali para frente. E olha que a Dots foi uma empresa que passou por um processo muito grande de crescimento de receita, faturamento e até de geração de valor mesmo em si. Sim. Então, foi ali que a gente falou, olha, para a gente poder continuar tendo esse volume de crescimento e olhar para uma empresa que continue crescendo e agregando valor, a gente vai ter que agregar outros negócios além do programa de fidelidade mais tradicional. Não que o programa de fidelidade não tenha mais oportunidades, mas é que aqueles crescimentos que a gente tinha de 40%, 50% ao ano, no começo, quando a gente começou a expansão, a gente não ia conseguir mais enxergar, a não ser se a gente colocasse outros produtos dentro dessa cesta. E fora a mina de ouro que vocês estavam também... De dados e base, e a jornada do cliente. E aí teve uma coisa... Desculpa até te interromper aí, Bruno, mas teve uma coisa muito importante, foi... Isso aí era a época do Data is the New Oil. Sim. Né? E a gente viu bastante PowerPoint, vamos dizer assim, né, no mercado nessa época. E a Dots é uma empresa que tem um perfil bastante empreendedor
e a gente acredita menos em PowerPoint, mais em coisas que a gente consegue pegar com a mão, né? E até para ter um pouco mais de concretude nisso, a gente começou a olhar alguns cases no Brasil e fora do Brasil que pudessem trazer para a gente essa coisa do quem né? pegou com a mão e que fez isso de verdade, de usar dados para fazer serviços financeiros e cross-selando de uma maneira importante. Sim. E aí os ecossistemas chineses, eles são realmente Puxa, né? incomparáveis em termos de case. E eu estou ensinando o padre a rezar a missa, porque você conhece tudo de fintechs e de modelos. O Alipay e o WeChat Pay, eles criaram ecossistemas lá na China que completamente diferente do Brasil em termos de dinâmica, mas nos inspirou bastante nessa coisa do conhecer o cliente, ter os dados do cliente, poder transformar dados em inteligência, crédito. Em termos de, a gente nem entrou nisso ainda, mas em termos de serviços financeiros, para a nossa base, ele também é no-brainer. Nosso cliente ele é muito mais tomador do que poupador. E a gente viu isso funcionando de uma maneira bem pragmática na China. E ali, por volta de 2017, 2018, começamos esse processo de falar, poxa, vamos realmente nessa jornada. Né? Que depois eu posso falar também de quais são os componentes importantes para isso. O IPO, que você mencionou também, só para completar aqui, ele foi, eu diria que, um passo muito importante nesse processo. E a Dots praticamente nunca tinha tido investimentos na sua história. A gente sempre conseguiu financiar tudo isso, esse crescimento, praticamente bootstrapping. Né? Só teve um investidor, foi um canadense, nesse ciclo mais loyalty, que a gente recomprou em 2018, quando começamos a realmente ficar mais sérios nessa nossa nova etapa. Então, foi praticamente bootstrap. Mas dali para frente não dava mais para ser só no... Pelas ambições do que queria fazer algo... Pelas ambições que a gente queria fazer, precisava ter um aplicativo, podemos falar um pouco melhor sobre isso, uma conta digital, a própria plataforma que a gente queria criar de serviços financeiros. Então, esse contexto de visão foi exatamente o motivo da gente ter feito o IPO lá em 2021. Bacana, legal. E talvez aqui, antes da gente tentar mergulhar melhor e aprofundar na estratégia do que vocês fizeram, tem feito aí ao longo dos anos, acho que vale a gente tentar ainda bater um pouco mais no setor de fidelidade. Claro. Queria pegar um pouco da tua visão, que a gente passou por muitas transformações, como você colocou ao longo do ano, a gente teve do tempo, né? A gente teve desde essa expansão de tese, que foi um pouco da bandeira de vocês, de democratizar esse mercado, a gente vê, e a gente já recebeu aqui também outros players, uma pegada, uma veia bem B2B ainda, tentando trabalhar em cima de cashback também, que é um instrumento que tem feito girar bastante aqui no Brasil. Mas vocês têm sentido também a mudança de comportamento do próprio consumidor, o próprio valor percebido em relação a isso? Você entende que mudou? Como é que você enxerga o momento atual do mercado brasileiro quando a gente está falando de loyalty? Vis-a-vis o que a gente vê, talvez o mercado americano seja um tremendo benchmark também para a gente. A gente tem configurações diferentes do mercado chinês, que aí acho que o cross-sell ali é muito mais claro. Mas eu queria entender de você se ainda existe apetite aqui para o consumidor desse modelo de fidelidade um pouco mais old school, ou se vocês já apuraram que isso já mudou, cara. Assim, o jogo virou outro, assim. Olha, Bruno, essa aí é outra pergunta que dá para a gente fazer um podcast quase que todo em cima dela, e é um tema interessantíssimo, porque ele abarca tantas coisas. E eu vou tentar ser bem sucinto por conta do nosso tempo aqui, mas é realmente um assunto, na minha visão, ele é fascinante. Sim. Primeira coisa é assim, não existe nenhuma dúvida de que o negócio de fidelidade ele é ainda uma enorme oportunidade. Tá? Tanto do lado B2B quanto do lado B2C. Do lado B2B, quer dizer, as empresas e as marcas que pagam os benefícios, né? Porque no final do dia a fidelidade é isso, né? São empresas, marcas, varejos que dão benefício para os clientes, que dão preferência, né? E fazem mais negócio. Fidelidade é tão simples quanto isso. Sim. Enquanto tiver concorrência,
o conceito de fidelidade, ele nunca vai deixar de existir. Sim. E a gente está vivendo no Brasil, se a gente pegar varejo, é um contexto altamente competitivo. Companhias aéreas, a gente ainda tem um contexto altamente competitivo. O e-commerce no Brasil talvez seja um dos mais competitivos do planeta, né? O negócio bancário de serviços financeiros continua sendo altamente competitivo. Então, assim, eu tenho certeza absoluta de que bancos, varejistas, companhias aéreas, enfim, marcas, vão continuar vendo muito valor em entregar um benefício para o cliente final. Sim. Do mesmo jeito, para o cliente final, aí há menos dúvida ainda, porque, e principalmente do jeito que está hoje, né, que todo mundo agora eu estou falando mais desse segmento da DOTS, que é esse segmento que eu comentei antes. Essas pessoas, elas precisam de ajuda para chegar no final do mês com o que elas têm no bolso, né? Então, de todo lugar que ela puder tirar benefício, enquanto as pessoas precisarem de benefício para poder completar os seus orçamentos e poderem realizar algumas experiências, o negócio de fidelidade não vai deixar de existir. E aí é o benefício enxergado até como uma mola propulsora mesmo, na verdade, ao invés de ser algo que está compondo o entorno, um plus para algum extrato de cliente, né? Que vê, talvez esse cara pode enxergar o benefício como algo que, pô, uma tremenda vantagem mesmo no dia a dia dele, né? Então, mas tá aí, você acabou de dar a resposta sobre o que mudou. O que mudou é a forma do benefício, a velocidade do benefício, é como esse cliente pode usar o benefício. O cliente não quer mais necessariamente acumular os DOTs ou os pontos para poder trocar por uma passagem aérea ou uma batedeira. O cliente quer poder usar esse ponto lá no varejista quando ele estiver fazendo a compra dele. Sim. Né? O cliente quer ver, além dos pontos e do saldo ou do cashback, ele quer poder ter, porque ele tem relação com aquela marca, ele quer ter desconto especial, exclusivo. Esses clientes querem ter perks, porque independente da segmentação, as pessoas estão atrás de benefícios que vão muito além do que é transacional. Então, ele quer ter um caixa e um checkout exclusivo para ele quando ele vai no varejo. Ele quer poder ter uma lista de produtos que ele pode comprar e uma promoção que ele pode comprar antes de todo mundo 15 minutos. Né? Então, o que evoluiu não tem nada a ver, ou tem tudo a ver com esse mercado de ser ainda uma oportunidade gigantesca em termos de negócio. Mas o que evoluiu bastante foi o perfil muito mais digitalizado e muito mais interessado e muito mais antenado dos consumidores por algo mais concreto e além daquilo que é só transacional. E assim ele fica mais fluido e mais entremeado no dia a dia da pessoa, ao invés de algo que se você tem aquele período de acúmulo para utilização, e aí ele fica mais fluido também, né? Acho que também tem Com certeza. E misturar, porque assim, muitas vezes me perguntam assim, poxa, mas será que os pontinhos ainda são algo relevante? Né? E a pergunta não é bem essa, porque pontos são muito relevantes, por exemplo, para aquilo que para varejista. Então, você vai lá no supermercado, você paga 150, 200 reais, que é o ticket médio de uma compra do supermercado, você vai lá 2, 3 vezes por mês, você não quer sair de lá com 10 centavos, 20 centavos de cashback. Sim. Mas o supermercado ele não consegue pagar muito, porque o negócio dele é um negócio de margem de altíssimos volumes, mas margens menores. Então, o ponto, sair de lá com 100, 200, 300 pontos, ou 100, 200, 300 DOTs, faz muita diferença dentro do varejo físico. Por outro lado, no e-commerce, onde se paga 7%, 8%, às vezes até 10%, 11% de take rate para poder ganhar um lead, aí o cashback numa compra de 100 reais, você ganhar, desculpe, de 1.000 reais, você ganhar 100, poxa, já é algo que gera benefício. Sim. Então, ser ponto, ser cashback, ser desconto, não é bem o que muda. O que muda é ter o cliente o máximo com você na jornada dele para ter benefícios. Sim. E conseguir fazer, no final do mês, ele ter um bolo de
benefícios lá no bolso dele, que realmente possa fazer com que ele chegue um pouquinho mais perto do que ele precisa no final do mês dele. Sendo tangível, mexendo no ponteiro de verdade e algo que o cara consegue ter uma percepção maior, talvez. Né? Perfeito, Bruno, perfeito. E falando um pouco, agora voltando para a jornada, né? Assim, acho que teve todo esse processo de transformação depois do IPO, vocês bateram na questão do crédito, teve a questão da Nuverde também. Certo. Imagino que também até internamente essa reorientação tem elementos aí, desde regulatório até cultural, que vocês tiveram que mexer ponteiro. Eu sei que se a gente for entrar no detalhe, dá um outro podcast. Mas tentando pontuar com vocês os principais desafios que vocês encontraram nesse processo e também nessa transição para... E eu vejo muito que vocês são vocais em se colocarem hoje como uma TechFin, né? Como é que foi entender isso e entender agora esse papel do Loyalty como a ponta de lança para trazer, né, o cliente para dentro do ecossistema que vocês estão gerando, né? Outra pergunta muito boa. E realmente muito boa, porque é exatamente o conceito do que a gente tentou fazer ou vem executando, na verdade. Né? Então, o primeiro ponto foi exatamente esse. O Loyalty continua um pilar muito importante do negócio da Dots. É o grande diferencial que a gente tem, principalmente num mercado que tem a questão toda de principalidade ou de diferenciais. A nossa principalidade, e depois a gente pode falar de principalidade também, mas a nossa principalidade é essa. A gente escolheu essa principalidade de ser a ferramenta que ajuda o cliente a reunir benefícios ou crédito ou produtos que façam com que ele tenha um final de mês mais feliz, né? Que possa aumentar o poder de compra desse cliente. Então, esse foi o primeiro ponto. O Loyalty deixa de ser um negócio só pelo fim e passa a ser também uma infraestrutura e um enabler dessa estratégia de cross-sell que a gente queria fazer. Então, o primeiro ponto é esse. Para poder fazer isso, é aí que vai para a vida real, né? Sim. A gente teve alguns bons desafios. Eu vou falar aqui de dois principais, que eu acho que cobrem bem a sua pergunta. Primeiro, a gente precisava ter uma plataforma de crédito. E a gente queria começar com crédito, por um motivo do que eu já comentei aqui, nosso cliente é mais tomador do que poupador. Então, o crédito era meio óbvio. A gente tentou, Bruno, algumas vezes fazer isso bottom-up. Então, trazer gente, trazer times, pessoas muito boas, assim, com excelentes experiências de mercado, mas justamente por conta dessa questão cultural, e não é um cultural de clash, mas porque realmente é muito difícil numa empresa mais de marketing e fidelidade, loyalty, você começar um negócio do zero tão diferente quanto um negócio de crédito. E tratando, de certa forma, como core, porque vocês poderiam eventualmente usar um viabilizador terceiro, né? Não, totalmente como core e precisava ser proprietário na nossa Sim. visão. A capacidade de fazer, não o balanço, mas a capacidade de fazer crédito tinha que ser algo in-house. E aí o IPO foi muito importante, porque proporcionou a gente olhar para esse desafio com a cabeça de M&A. Né? A gente já tinha feito um M&A na história da Dots, que foi a compra da NetPoints, que era um outro programa muito parecido com o programa da Dots, mas 10 vezes menor, que a gente comprou em 2019. Tivemos um sucesso bem legal nesse M&A. Consolidamos bem a posição. E a gente usou isso e falou, poxa, então isso aqui é óbvio, esse desafio, vamos tentar resolver ele com M&A. Logo depois do IPO, começamos a olhar uma série de potenciais plataformas de crédito que a gente pudesse fazer uma aquisição. Encontramos o Edu e o Bernardo, que são dois caras, são os fundadores da Nuverde, e que são caras assim, excelentes, tanto em produto quanto em... Assim, são pessoas que criaram na Nuverde uma cultura muito legal. Tá?
E aquilo meio que casou como uma luva, né? Como eu falei, eles realmente criaram uma plataforma de produtos digitais muito facilmente plugável em ecossistemas e canais, porque esse era o grande modelo de negócio da Nuverde. E a nossa ideia era, poxa, vamos manter tudo que eles fizeram em termos de canais e vamos colocar a Dots como um canal dos mais relevantes dessa plataforma a partir desse momento. Esse era o conceito. Junto com a aquisição, era importante também trazer time de fora, na nossa visão, e foi muito importante, como sócios também do projeto, gente que tivesse muita experiência nesse negócio de crédito, porque crédito é realmente um negócio que muita experiência e histórico, e entender bem, cabelo branco, que a gente brinca, é bem importante, né? Então, também trouxemos gente de fora para ser sócia nossa do projeto que pudesse trazer uma tranquilidade grande nesse aspecto. Bom, então, um tema foi esse, o M&A, assim, o M&A da Nuverde realmente acho que foi um dos M&As mais assim, bem sucedidos, pelo menos da história recente. A gente Tranquilo o aspecto cultural, a integração foi... A integração foi em 4 meses, 5 meses. Ela aconteceu 100% de uma maneira totalmente orgânica. Legal. Eu dou 2 KPIs de sucesso desse negócio. Eu acho até que esse negócio a Nuverde, ela faturou mais ou menos uns 20 milhões. Vai fazer agora, no dia 1º de agosto, 3 anos que a gente fez o M&A da Nuverde. Já. E 12 meses antes, eles tinham faturado lá na Nuverde mais ou menos 20 e poucos milhões de reais. E no trimestre passado, foi o primeiro tri, a gente faturou quase 30 milhões nessa unidade. Então, em um trimestre, a gente fez o que a empresa fazia em 12 meses. Então, financeiramente, um enorme sucesso. Mas talvez o sucesso principal tenha a ver com o segundo desafio. Eu falei que eu ia te dar 2. Sim. Que foi, na estratégia que a gente fez na Dots, ter um aplicativo e uma conta digital era muito importante, porque esse passa a ser o novo ponto de contato, né? Novo ponto de contato e a nova plataforma onde todo o engajamento vai se dar. Sim. E esse talvez tenha sido o maior desafio que a Dots enfrentou nessa nova jornada. Tá? Tentando ser bem concreto aqui sobre isso. A Dots sempre foi uma empresa muito focada em tecnologia e muito dependente de tecnologia. Tem tecnologia proprietária desde a sua fundação em 2000. Ainda temos códigos lá de 2000 dentro dos nossos sistemas. Então, empresa que sempre lidou muito bem com tecnologia, só que aquele negócio que todo mundo fala e que muitas vezes a gente acha que é só blá, 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 que é o tal do que o tema digital, de digitalização é de mindset, ele é a mais pura realidade. Sim. Né? Na prática. Então, a gente era muito focado em tecnologia, mas a gente tinha pouca experiência digital. Mas, por outro lado, o time da Nuverde, eles nasceram no mundo digital. O Edu e o Bernardo, quando fundaram a empresa, foi no mundo digital. A empresa nunca fez um crédito que não fosse no mundo digital. Sim. Então, todo o time que estava lá e que está lá hoje foi criado exatamente com esse mindset. E o outro grande motivo pelo qual o M&A da Nuverde para a gente foi transformacional foi porque a gente conseguiu impregnar o DNA da Dots dessa cultura digital, né, desse mindset digital. O CTO da Nuverde, que era sócio dos fundadores, é hoje o CTO da Dots. Que legal. Então, esse foi um outro elemento que fez a gente realmente ter outro momento a partir dali. Né? Assim, regulatório, muito pouco. Assim, na verdade, a gente criou uma IP, uma instituição de pagamento, então, que já bateu lá os triggers do Banco Central para fazer toda a parte de autorização e tal. Estamos no processo do Banco Central. De cartão vocês fizeram com parceiros, não fizeram?
A gente tem cartões emitidos com parceiros no modelo co-branded, Co-branded, sim. onde a gente aí não tem participação mesmo no risco do crédito, Sim, sim. até na operação do crédito. Mas a partir da aquisição da Nuverde, a gente começou como a originar crédito, e aí Bruno, é 100% da jornada. Desde do modelo de crédito, da modelagem, de toda a questão nossa de acompanhamento de cobrança. Enfim, todo o processo de crédito é feito internalizado e com toda a capacidade de fazer todo esse processo aí. Que demais. Tá? E aí, toda a questão do app, tudo foi derivado a partir desse momento também, né? Vocês primeiro trouxeram o braço de crédito, isso acabou, teve essa sinergia dos dois lados, né? Teve essa questão do digital que eles trouxeram, enfim, a cultura DOTS também entrou ali para o pessoal da Nuverde, e no final das contas vocês ficaram com esse aplicativo já pronto para rodar, essa estratégia já funcionando a partir de quando ali que isso... Tá. Na verdade, o app e a conta digital, ele é uma estratégia até que a gente já estava executando há mais tempo do que a aquisição da Nuverde, até antes do IPO. Na verdade, começou ali em 2020, um pouco antes do nosso IPO. Mas, como eu te falei, ali a gente teve bastante dificuldade com todas as questões mesmo do mundo digital. Né? Mas depois que a gente começou a envolver gente com mais conhecimento e mais mindset desse mundo digital... Eu diria que depois 1 ano, 2 anos para frente, a gente começou a ver realmente um aplicativo muito mais preparado e muito mais estruturado para todo o roadmap que a gente vê, que a gente já está fazendo hoje, porque tem coisas bem legais de produto que a gente conseguiu fazer por conta disso, e também por outras coisas que a gente quer fazer mais para frente, que a gente pode também conversar um pouco sobre isso. E aí, aproveitando, né, assim, você já mencionou a questão da Ant Group aqui também, né, do pessoal dos chineses, e que para eles é vital esse tipo de estratégia. Quando é que eles entraram, né? Tanto por nomes grandes, a gente tem aí desde de SoftBank, Ant Group, entraram no cap table de vocês, né? Que também fizeram boa parte dessa estratégia bootstrap, como você mesmo colocou, né? Além mesmo das parcerias que vocês falaram, que foi tirando a parte societária, da parte das várias parcerias que vocês construíram no varejo ao longo dos anos, né? Como é que tanto os investidores como essas parcerias, eles acabaram moldando e impulsionando também algumas decisões estratégicas ou modelos que vocês falaram, poxa, vamos por esse caminho e tudo mais, né? E até acrescentando nisso, eu costumo ver muito, e é uma coisa que eu sempre bato, aqui a gente sempre compara e vê o modelo chinês como uma tremenda referência de algo que deu certo. Mas os elementos de mercado que faz o modelo chinês ser o que ele existem lá, e aqui a gente tem talvez uma complexidade muito maior, até nível concorrencial e cultural também. Totalmente diferente. E aí eu queria entender também como que, obviamente, um investidor que vocês podem trocar experiências e best practices, né? Mas encarando também um modelo Brasil que é diferente, assim, como é que a adaptação aí é complexa também, né? Pergunta bem boa. Vamos lá, a gente quando começou a pensar nisso que eu te falei lá, 2017, 2018, Sim. Foi a inspiração do modelo chinês, principalmente da turma da Alipay, foi muito importante. Por quê? Mas eles ainda não eram sócios. Não. Sim, era não, só... mas eu já vou te falar um pouquinho sobre isso. Por que era importante? Porque a gente via assim, que eles usavam bastante dados, informações do ecossistema do Alibaba, para poder justamente em cima da infraestrutura deles de pagamento, que virou um colosso, eles têm lá 40% do volume de pagamentos da China, né? E junto com o WeChat, uns 80%. Sem dúvida. Então, em cima dessa estrutura, começaram a fazer cross-sell de serviços financeiros, que começou também por crédito, lá na população da China. Então, a primeira coisa foi a inspiração. Fala, poxa, isso aqui é um negócio muito legal, se a gente conseguir fazer algo nessa linha, é um pouco da onde a gente quer ir. E a gente, Bruno, sempre teve, quando a gente decidiu também lançar a DOTS em vários mercados, quando eu te falei lá naquela estratégia nossa de ir comendo o Brasil pelas beiradas e lançando o programa, foi quando também a gente pegou uma empresa canadense, Air Miles, que é o nome do programa, que é exatamente um DOTS canadense,
70% das famílias lá no Canadá estão dentro desse programa. Olha. A gente olhou para eles também e falou, poxa, a gente tem um monte de coisa que a gente não sabe. Vem aqui, ajuda a gente a entender e a construir esse programa de fidelidade aqui no Brasil. Então, a gente gosta muito de ter parceiros que possam trazer o conhecimento de algo novo que a gente está entrando e que quer fazer da melhor forma possível. E foi esse um pouco do contexto com o pessoal da Ent. Foi, primeiro, esse conhecimento e a inspiração. E segundo, a gente manteve um contato grande com eles de, olha, dia que vocês quiserem entrar no Brasil e quiserem fazer algo no Brasil e tal, a gente gostaria muito que fosse em parceria conosco. E fomos mantendo esse relacionamento, né? E no momento do IPO, foi quando realmente eles tomaram a decisão de dar um passo também de entrar na estrutura societária, que a partir dali também ia ser difícil fazer algum tipo de transação, a empresa virou uma companhia aberta e tal. Então foi exatamente no momento de IPO, mas resultado já de conversas antes. E foi uma coisa muito legal também, tinha meio que uma meta aí, totalmente entre aspas, porque era mais uma discussão, né? De quando a gente fizesse 1 milhão de contas digitais também, eles também queriam olhar esse marco como marco. Foi mais ou menos quando essas coisas aconteceram. Foi também ali perto do IPO. E foi quando eles se juntaram, né? Você falou de dinâmica dos dois mercados, assim, eu até falei rapidamente aqui quando a gente começou a falar disso. São mercados com dinâmica completamente distintas. Eu tive lá agora no final do ano passado, final de novembro, começo de dezembro. Primeiro assim, que é um negócio colossal, e a relevância do Alipay, da Ant, no contexto chinês, ela é que na verdade, a cultura digital chinesa, eles são meio que formadores dessa cultura digital chinesa, né? Então... Exatamente. E assim, eles são então, a vanguarda desse contexto na China. E lá, você vai em qualquer lugar, você vê o Alipay, o WeChat Pay, o azulzinho, o verdinho. Todo mundo que já teve a oportunidade de visitar lá sabe que é todo lugar, né? As pessoas na rua pedindo dinheiro com QR Code para ser lido. Então, assim, realmente é outra dinâmica. Agora, por outro lado, eu entendo que eles têm hoje uma visão de Brasil também bastante importante, por exemplo, em temas ligados ao crédito. Principalmente nesse tema da inclusão, que é muito onde a gente quer estar, ter produtos e ter inteligência com as nossas informações que permitam dar crédito para quem não tem em qualquer lugar. Eles também começam a ver o Brasil como um enorme potencial disso, né? Então, aquela parceria que começou ali em 2021, como basicamente uma participação societária, um assento no conselho, com um acordo de colaboração na época, hoje já evoluiu bastante nessa parceria, em que eles realmente nos apoiam muito aí em vários temas, principalmente ligados a esse tema de crédito digital e wallet, né? Que são dois temas aí bem do nosso mundo. E tem a ver, e é uma coisa que eles dominam, a questão da oferta, né? Do offering aqui dentro do contexto digital, para esse tipo de público. Então, eu imagino que tem aprendizados dos dois lados aqui. Sem sombra de dúvida. Que é fantástico. E aí, uma coisa recente, que também, vocês também, dentro dessa estratégia, também tem a questão do DotsPay, né? Que também aí vocês estão unindo fidelidade com experiência de pagamento de crédito integrada no varejo. Pode contar um pouco para a gente como é que tem sido a recepção do produto, como é que ele representa aí talvez uma tangibilização de todo esse jogo que vocês estão arquitetando aí ao longo dos anos? O DotsPay, eu diria assim, ele é o produto que dá concretude a toda aquela visão que a gente teve lá e que levou para o IPO da companhia lá em 2021. Todo esse contexto que a gente está conversando aqui, o produto DotsPay, ele dá pragmatismo a essa nossa conversa. Primeiro eu vou falar bem rapidinho sobre o que ele é. E ele é bem parecido com o que você falou. Ele mistura a capacidade do cliente fazer pagamentos
começando pelo ponto de venda, mas depois eu vou te falar um pouco da evolução que esse produto vai ter. Mas no ponto de vendas, misturando os DOTs que esse cliente tem de saldo, o saldo que ele tem na conta digital, programas parceiros, então, se ele tem pontos e saldo em pontos em outros programas que são parceiros da DOTS e que tem interesse de acessar ali aquele cliente e também o canal do nosso parceiro varejista, esse saldo também vai estar lá. E o crédito, Sim. tá? Com até 30 dias sem juros, numa experiência em que ele parcela se quiser ou não parcela e tem os 30 dias sem juros. Então, é isso que a gente chama de DOTS Pay. Esse produto a gente lançou no finalzinho do ano passado, eu diria comecinho desse ano, em um parceiro específico, parceiro ótimo da DOTS, aqui no interior de São Paulo. E a gente tinha duas grandes perguntas sobre esse produto no primeiro momento. Se ele ia ter o market fit, quer dizer, o cliente final ia ver valor naquele produto. E o outro é se a performance de crédito desse produto iria ser suficiente para poder viabilizar uma escalada maior desse portfólio. Então, quer dizer, o mercado do interior aí de São Paulo com esse parceiro específico foi o beta teste aqui. Foi um beta teste, como você chamou sim. aí, o prova de conceito sim. E tal. E a gente até chamou internamente, era um projeto que chamava Prova da Tese, né? Sim. E era a prova de toda uma tese mesmo em si. E as boas notícias são de que o market fit completamente comprovado, assim, os níveis de recorrência altíssimos. Sim. 40% do cliente que usa o produto no mês usa no outro também. E o modelo de negócio também super viável, com unit economics que são bem interessantes para o negócio da DOTS como um todo. Tá? E o varejista também feliz, porque no final do dia é um jeito de ter um programa de fidelidade super completo, sem ter que fazer um investimento como eles faziam antes no programa de fidelidade. Então, foi a forma de unir ali um programa de fidelidade com um ROI altíssimo para o varejista, market fit total e interesse e engajamento total do cliente em cima do produto e algo que fosse rentável o suficiente para a DOTS para que a gente pudesse seguir em fazer o produto escalar. Sim. A partir disso, a gente começou a rolloutar nos nossos parceiros da coalizão, então a gente já está indo para outros parceiros da nossa estrutura, da nossa rede atual, e já estamos trazendo alguns parceiros novos, bastante relevantes também já dentro desse novo modelo. Né? E a gente vai ter bastante novidade aí pela frente exatamente nesse tema. Tá? Boa. E é aquela coisa, né? Quando você estrutura já toda uma infraestrutura de loyalty, é o que você vai dando de possibilidades para aquilo, né? E aí você acopla isso num parceiro, igual você falou, poxa, o resultado ele é bem perceptível. Isso eu tenho visto, inclusive, algumas instituições financeiras que estão criando também, tem seu ecossistema também de loyalty e está compondo, às vezes, um pagamento, o cara pega um pouco dali, quer dizer, a forma como você pode moldar isso para fazer uma aquisição de um produto, seja dentro do ecossistema próprio ou de parceiros, é meio infinita. Bem fluido. Então, assim, poxa, isso aí é realmente um negócio que eu vejo que o mercado tá olhando, tá adaptando, porque a gente entra, inclusive, que é o outro papo que a gente quer falar, que você meio que ventilou, que é a questão da principalidade, né? A gente tem hoje uma corrida aí para tentar ocupar, né, daqueles... A gente tem sucessivas pesquisas que falam que o brasileiro tem 6 contas, alguns falam 5, 6, a gente está sempre caminhando, a gente sabe que o brasileiro ele testa muito e ele entra muito em vários ecossistemas diferentes. Mas a maior dificuldade tem sido, em fato, reter esse cara, manter essa linha de relacionamento. E como você falou, hoje você tem mais de 50 milhões de clientes dentro do ambiente de vocês, né? Eu queria entender qual tem sido a estratégia que tem funcionado para ativação desses caras e pelo que você me colocou, vocês têm... O cara que vocês buscam a principalidade é um cara ali, talvez, de uma classe CDI, que vê o crédito como algo que é um cara realmente tomador de crédito e tudo mais. Então eu queria entender um pouco mais como que vocês, visto que vocês estão em tantos diferentes consumidores,
como vocês estão, de fato, trazendo esses caras para dentro e convertendo eles num relacionamento mais frequente, né? Perfeito. E tentando disputar a principalidade ou não. Assim, não, a gente também não quer a principalidade. Não, eu vou explicar um pouco como a gente vê isso. E é exatamente agora, vamos dizer, a bola da vez dentro do que a gente precisa terminar de executar e, na verdade, dar escala. Sim. Tá? A visão de tudo que eu falei para o cliente, dado as evoluções que a gente viu de programa de fidelidade, junto com o que a gente acredita ser o nosso papel nessa história. Primeiro que, assim, a Dots tem, obviamente, com 50 milhões de pessoas, a gente tem a pirâmide brasileira dentro da nossa base. Uhum. Então, a gente acaba tendo solução para classe AAA, A, B, C, D, E, né? Sim, sim. A gente tem solução para qualquer tipo de cliente. Mas o foco mesmo principal de engajamento é o cliente classe B-, C e D. Aquele que está no supermercado, aquele que está na farmácia, aquele que está fazendo compra, aquele que está batalhando todo dia para poder chegar no final do mês. Esse é o nosso cliente. Primeira coisa, Bruno, a gente discutiu o Dots Pay na solução para o cliente comprando dentro do varejista. Sim. Então, aquele que está passando lá no supermercado e que quer misturar pontos com pontos Dots, saldo em conta, programas parceiros e crédito para poder fazer a compra dele ali no supermercado. Uhum. Mas esse é um momento, é um pedacinho só do momento desse cliente, concorda? Sim, claro. Porque a gente também já tem solução para esse cliente quando ele tem uma necessidade, uma urgência, uma emergência com o crédito pessoal. Uhum. Aí se fura um cano da casa e ele precisa consertar, não tem reserva, ele vai lá, busca o empréstimo pessoal para poder resolver aquela emergência, vamos dizer assim. Sim. Então, a gente já solucionou a emergência, já solucionamos ele comprando dentro do ponto de venda. Uhum. Só que ele paga compras, ele faz Pix para poder pagar um aluguel, ele compra online. Sim. Né? Então, tem esses outros momentos da vida do cliente que a gente quer exatamente agora completar a solução Dots Pay, porque o conceito é sempre o mesmo. Uhum. Saldo Dots, saldo em conta, programas parceiros e crédito, para o cliente poder fazer qualquer uma dessas coisas. Aí entrando em jornadas, porque algumas jornadas vocês já entram, na jornada, por exemplo, do cara no varejo, parceiro varejista. Uhum. Vocês estão nessa jornada. Certo. Né? Então, quer dizer, tem todo esse trabalho de tentar entender outros momentos de vida, outras jornadas que dá para ter aderência. Que é aí que entra o aplicativo, certo? Tá. Então, hoje, para o cliente usar o Dots Pay lá no varejo, ele usa através do Dots Pay. É ali que ele comanda essa solução de pagamentos que nós demos. Sim. Só que isso cria para a Dots uma oportunidade única de olhar para esses outros momentos da vida do cliente e tentar ter a principalidade dele de ser o lugar onde ele usa o máximo de benefícios para poder fazer aquilo que ele precisa fazer, sim, junto com o crédito. Tá? Então, não é a principalidade dele necessariamente receber a conta salário, nem a principalidade dele ter os investimentos, porque não é aí que a gente vê, pelo menos hoje, o diferencial da Dots, mas é construindo em cima desse diferencial que é ser, sim, uma plataforma onde ele concentra os benefícios, e aí realmente como diferencial. E junto dá para ele acesso a crédito, às vezes para muita gente que não teria acesso a crédito. Então, uma outra coisa dessa prova de conceito que eu te falei é que a gente conseguiu ver que, eventualmente, a gente conseguia até dar para negativados limite de crédito, justamente porque a gente tem um histórico muito grande desse cliente conosco. E sabe mais ou menos como é que ele vai performar e quantas vezes ele vai no supermercado, o que ele compra, que tipo de marca e tudo mais. Às vezes ele está passando por um momento difícil numa conta que ele não conseguiu pagar e tal, mas aquela do supermercado a gente sabe que ele vai pagar. Sem dúvida. Você vira meio que uma carta coringa também para esse cara, né? Assim, que ele que tem muita maleabilidade para ele conseguir fechar a conta dele no fim do mês, né? Porque um papo que eu tenho frequentemente, inclusive, foi Babrantec e outros eventos, que a gente fala muito de principalidade, mas a gente tem um contexto, talvez, de existem múltiplas principalidades aqui, se a gente parar para ver, porque a nossa vida também é muito múltipla, é muito ampla, né? Certamente é muito difícil você encontrar um cara que tick all the boxes, né? O cara que vai ser, investimento tá
mesmo porque a gente tem os perfis, a estratificação de perfis, né? Porque quando um cara é um cara mais com perfil investidor, né? Talvez ele concentre mais a sua vida em algumas casas que a gente já conhece Claro. do mercado de investimentos e tal. Uhum. Mas quando você olha esse contexto para esse público e tá presente nele nesses momentos de jornada de o cara precisa fechar a conta e às vezes você tem até o Dots Pay ou a ponto de milhagem ali, de fidelidade que pode ajudar a fazer ele atingir esse intento, a gente vê uma coisa que talvez você não encontre nos outros players de uma forma tão fácil assim, porque o ecossistema dos outros eventualmente seja um pouco mais fechado. E é exatamente isso. Sim. E eu concordo 100% com a visão de que não existe mais uma principalidade só. Uhum. Senão, as pessoas no Brasil não teriam 7, 8 contas digitais Exato. em média. Sim. Né? É que hoje ter uma conta digital já não passou a ser o diferencial competitivo. Entrar é muito fácil, assim. Hoje em dia, entrar é muito fácil. O problema é o acesso. Exato. O problema é o acesso real. Eu vou te dar um exemplo. Para mim, é um exemplo que ele dá bastante concretude do que a gente está falando. Uhum. A gente fez umas pesquisas com clientes e a gente entrevistou uma senhora que a gente perguntou para ela assim, poxa, mas por que você usou um produto que é o Buy Now Pay Later, que é um produto com juros dentro do supermercado, para fazer uma compra que seria uma compra que você faz com muita frequência e tudo mais, né? E ela respondeu assim, primeiro, porque assim, eu não tenho crédito em muitos lugares, eu tenho até um cartão de crédito, mas eu quero preservar o meu cartão de crédito para poder fazer uma compra da minha viagem que eu vou fazer e eu quero pagar sem juros, por exemplo. Isso aí mostra que é exatamente o que a gente estava conversando aqui sobre principalidade. Sim. Tem várias principalidades. Primeiro, ela era uma pessoa negativada, então a gente conseguiu dar crédito para ela porque ela tinha relacionamento com o programa de fidelidade. Então, a gente efetivamente gerou a capacidade de inclusão. Enquanto ela tinha alguma principalidade em algum outro lugar, que ela preferiu preservar para poder usar outro produto. Então, assim... Que legal, cara. E isso é uma dica, né? Para quem lida com produtos digitais, inclusive, eu falo isso bastante internamente na Dots, que às vezes a gente cria um produto achando que o cliente vai cumprir vários steps de um funil, e o funil do cliente ele é completamente diferente do que o que a gente imaginava. Exato. Né? Então, lá atrás, quando a gente começou esse produto, a gente falou, poxa, isso aqui vai ser um produto para quem não tem cartão. Mas a gente viu que um monte tem cartão. E que cada um tem um perfil que quer usar para uma coisa ou para outra. Sim, é interessante. E é como eu falei, acaba virando uma carta coringa que ele coloca ali para efetivamente resolver uma questão sem precisar comprometer um outro relacionamento, mas que casa com esse tipo de perfil, com esse tipo de necessidade, né? E eu tava até chegando no final aqui do papo, cara, assim, queria já tentar entender também um pouco de visão de futuro, vocês reportaram o lucro líquido aí desde o IPO, né, um tempo atrás, e que acaba virando um ponto de inflexão para esse modelo que vocês desenharam e que estão refinando de acordo com o tempo e comparando e considerando também todas as outras variáveis que o mercado apresenta, né? Então, assim, eu queria entender quais são os próximos passos que você vê a partir daí, né? Se há algum plano de, eventualmente, internacionalização ou novas verticais que vocês começaram no crédito, mas entendo que, né, dentro do que vocês podem falar aqui, que talvez ajudem a suplantar essa estratégia que vocês estão desenhando ali ao longo do tempo. Assim, Bruno, com relação ao futuro, a primeira coisa que eu posso falar com bastante tranquilidade é que, talvez pela primeira vez em muitos anos, a gente vai só continuar fazendo as mesmas coisas que a gente vem fazendo. Ah, que legal. Botando mais intensidade. Exato. Que é uma novidade, vamos dizer assim, para a gente. Né? Porque a gente, esse processo de transformação, como eu até estava falando com você um pouco antes aqui da gente entrar ao vivo aqui, a gente acabou abrindo muitas frentes e foi ao longo do tempo depurando essas frentes para poder escolher
quais eram os poucos movimentos que a gente precisava fazer para chegar na rentabilidade. A DOT sempre foi uma empresa rentável, sua história toda. Óbvio que depois do IPO teve um ciclo de investimento, e o investimento de empresa de tecnologia é em pessoas e, né, em tecnologia mesmo. Então a gente acabou passando aí por um período de mais queima, vamos dizer assim. Mas hoje a gente tem 4 direções que são as direções que a gente vai continuar focando e priorizando. A primeira e não vai ter nenhuma novidade, eu te prometo aqui, do que a gente conversou. Sim. Assim, a primeira delas a gente vai continuar focado em crescer o nosso negócio de TechFin. Então, a gente tem um produto muito rentável e que escala muito, está crescendo bastante ano contra ano aqui, quando a gente pega o primeiro TRI. A nossa originação do EP, do empréstimo pessoal, tem sido bastante importante e a gente quer continuar apostando nisso. Tá? A outra coisa, a gente vai continuar focando em crescer essa rede agora do DotsPay no varejo e conectar os produtos de bancos, fidelidade em bancos, que são os programas parceiros, dentro desse dessa nossa solução, como até comentei antes aqui. E que talvez, desculpa até te interromper, mas assim, até para as próprias instituições financeiras entendendo exatamente esse racional que você colocou, que assim, você está sendo um cara que pode ajudar uma carta coringa ali, apagar um incêndio ou resolver uma coisa pontual que não vai ser em detrimento do relacionamento. Não, mas você pode ter certeza disso. Isso está ampliando a fronteira do loyalty do parceiro. Isso, também, não, né? e o banco ou a instituição financeira vai ver o cliente dar o valor concreto para aquilo no momento que ele está passando lá no caixa do supermercado. Sim, sem né? dúvida. Então a gente vai continuar conectando isso dentro dessa nossa estratégia e a gente vai continuar fazendo tudo isso. A gente vai continuar olhando para o aplicativo e para o programa de fidelidade como que ele que é um pilar importantíssimo da proposta de valor, principalmente para o cliente final, para criar essa nossa principalidade, que é a principalidade do juntar benefícios, pontos, cashback, descontos, para poder chegar no final do mês, aumentar o poder de compra desse cara. E fazendo isso tudo, continuando com essa tendência de entregar resultado, que agora também está na hora de esse processo todo de investimento que a gente fez, continuar entregando essa tendência aí positiva que a gente está vendo nos últimos trimestres. Sensacional. Otávio, muito obrigado aí pela visão que vocês passaram. Acho que é uma estratégia diferente do que a gente vê de muitos players dentro desse setor. Mas quando a gente consegue, depois de construir toda essa infra, né, e agregar tantas possibilidades dentro do contexto de benefícios, aí vem aquele momento de tangibilização que eu acho que vocês estão vivendo agora, que é bem interessante, principalmente quando você vê a aplicação disso, seja na inclusão financeira do parceiro e de todo mundo ali na ponta. Reservando esse minutinho final para você deixar alguma consideração para a audiência ou um recado final que eventualmente sintetize isso que você falou. Fica à vontade de falar para mim ou para a câmera aqui diretamente. Primeiro, Bruno, assim, eu queria te agradecer pelo convite. Foi uma experiência assim, bem legal. Foi um papo, como eu te falei, com perguntas que realmente tem muito a ver com o que a DOTS fez ao longo desses últimos 3, 4 anos e com o que também tem a ver olhando para frente. Né? Perguntas realmente de quem realmente entendeu aquilo que a gente está fazendo. Queria te agradecer realmente por isso, dizer que vai ser um prazer voltar aqui, uma outra oportunidade para discutir qualquer coisa que você achar aí que é legal. Que é legal. Queria também agradecer o conselho da DOTS, nossos sócios, né? Os parceiros, como você falou, são muitos que vêm nos apoiando nessa jornada. E eu queria especialmente agradecer o time da DOTS, que sem esse time, tudo isso que a gente falou aqui hoje seria impossível de se fazer, de ter sido feito. Né? Então, queria agradecer demais a turma toda lá que acompanha cada passinho aqui que a gente dá. Né? E dizer assim, cara, que a gente está muito animado. Repetindo um pouco do que eu falei, a gente passou muito tempo construindo coisas e aí, às vezes a gente não consegue ver exatamente o resultado que isso tem, mas a gente deixou para trás esse momento agora e
estamos muito focados aí para entregar esses elementos aqui que a gente conversou no nosso papo. Maravilha, tá? Obrigado mesmo. Fase de consolidação interessante e eu acho que a gente vai ter muito para falar ainda futuramente. E você que nos ouviu até agora, espero que tenha gostado também do papo. Não esquece de deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal caso não seja inscrito e principalmente encaminhar esse papo para outras pessoas que possam se beneficiar dele e entender mais sobre o mundo de loyalty e as transformações que estão acontecendo nesse contexto. Forte abraço e até a próxima.